Olá, meu nome é Matheus Farias, eu sou advogado. Seja bem-vindo ao canal da Legalize no YouTube. Hoje nós vamos estar falando sobre naturalização extraordinária, quais são os principais requisitos para obter essa modalidade de naturalização e também os benefícios que a naturalização pode trazer para você que é imigrante aqui no Brasil. A naturalização ordinária está lá na Constituição Federal e a pessoa que possui mais de 15 anos ininterruptos de residência aqui no Brasil e idoneidade moral, significa o quê? Que não tem condenação penal aqui no Brasil e nem no exterior, poderá, através de um requerimento pela Polícia Federal, poderá estar adquirindo essa nacionalidade. Os outros documentos necessários para obter a naturalização são semelhantes à naturalização ordinária na qual falamos no vídeo anterior. A única diferença da naturalização extraordinária se dá porque não é necessário você ter o certificado de proficiência na língua portuguesa. Esse certificado ele é necessário na naturalização ordinária, na naturalização de 4 anos de residência permanente. Aqui, nesse caso, não é necessário. Os outros documentos, como certidões de distribuições criminais, tanto na esfera federal como na esfera estadual, se você deseja mudar o seu nome ou traduzir, adaptar o seu nome que você tem do exterior para o Brasil, também precisa de algumas certidões de cartórios, questões de protestos, enfim. Se você gostaria de adaptar o seu nome para um nome popular, por exemplo, isso os chineses, eu conheço vários chineses que usam nomes brasileiros, né, por conta da peculiaridade, eles acabam usando alguns nomes brasileiros. Eu conheço um chinês que ele chama Ian, então aqui no Brasil ele fala como Paulo. Se você possui um nome que você acredita que é vexatório, você também pode estar adaptando o seu nome para o português, porém vai precisar de alguns outros documentos que não são os documentos comuns que estão no rol principal. Outra situação muito comum é que os imigrantes, não no caso da naturalização extraordinária, porque quando a gente fala que tem 15 anos de residência ininterrupta, o imigrante ele já possui, às vezes até residência, possui casamento com brasileiro, filhos, enfim, já existe uma vida aqui no Brasil, então ele vai ter comprovante de residência, que seria uma conta de luz, uma conta de água, ou até mesmo uma escritura de imóvel, por exemplo. Então, na naturalização extraordinária, é muito importante esses documentos, e o detalhe é que a naturalização ela é discricionária para a administração pública, ou seja, pela conveniência e oportunidade, né? Eles podem, analisando, eles podem conceder ou não conceder, desde que atendendo os critérios da lei. Agora, a naturalização extraordinária, ela tem vamos dizer assim, um caráter vinculante, porque se você atende os critérios para a naturalização, é um dever da administração, nesse caso da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, está concedendo a naturalização. E por que eu falo isso? Porque se, por exemplo, tiver algum vício de ilegalidade ou alguma questão, o próprio judiciário pode, o juiz de ofício, conceder a naturalização extraordinária porque cumpriu assim os requisitos necessários de acordo com a Constituição. Agora, quero falar um pouco dos benefícios que a naturalização pode estar trazendo. A naturalização, a cidadania brasileira, para muitos imigrantes, refugiados, traz um pouco de estabilidade. Estabilidade porque o Brasil é um país democrático
que todos os direitos e deveres são para todos os cidadãos brasileiros. Você sabe que algumas questões o imigrante precisa ter IM. Quando você tem o RG, que seria somente o brasileiro, tanto nato como naturalizado, você tem alguns direitos a mais. Por exemplo, concurso público. O concurso público ele é somente para brasileiros, os editais são para brasileiros. Existe sim algumas exceções, mas a regra para o concurso público é para brasileiros. Vestibular para ingressar em uma das vagas das universidades federais ou estaduais, universidades públicas. Essas universidades públicas também têm que ser para brasileiros. Por exemplo, no caso da naturalização ordinária, muitos dos clientes realizam esse tipo de naturalização para conseguir uma vaga equiparada aos brasileiros, porque poderá fazer o Enem e se candidatar em uma das milhares de vagas que existem para o ingresso na universidade pública, no ensino superior de qualidade e público. Outros benefícios, por exemplo, se você é um líder de comunidade, você pode pleitear cargos públicos como vereador, deputados, deputado estadual, deputado federal. Existem alguns impedimentos, como ser presidente da República, STF, ou ser presidente da Câmara dos Deputados. Isso é impedimento legal do naturalizado. No entanto, não há distinção, tá? Esses são os principais benefícios. Agora eu deixo o último benefício, que seria o benefício do passaporte, porque muitos nos procuram por conta do passaporte, mas eu gosto de ressaltar que o passaporte ele é importante, mas você se naturalizando brasileiro, você tem os mesmos direitos que os brasileiros têm aqui, como acesso a programas sociais que são exclusivos para brasileiros, você tem acesso a todos esses benefícios que eu ressaltei, mais o passaporte. Sendo brasileiro, você estando em outro país, você continua sendo brasileiro. O que não pode é você eximir de não conhecer a lei, ou se acontecer alguma questões no que diz respeito ao judiciário, você falar que não conhece a lei ou reivindicar a sua nacionalidade. Aqui no Brasil, você vai ser tratado como brasileiro, tanto pelas obrigações como pelos deveres. Basicamente, pessoal, o nosso vídeo de hoje seria isso. Se você gostou dos nossos conteúdos, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com a sua comunidade e os seus amigos. Tenha um ótimo dia e até a próxima!